E gravando, é isso daí. Estamos aqui hoje reunidos para falar sobre relacionamentos. E o que a gente vai falar sobre relacionamentos hoje? Eu tenho recebido muitas perguntas de pessoas que estão aí passando por algum tipo de problema nos seus relacionamentos e elas têm me cobrado muito um conteúdo sobre como saber, né, se tem algum indício de que o amor acabou, tá? Então eu vou trazer aqui hoje alguns tópicos que podem indicar que o amor acabou, ok? Então eu vou pedir para que vocês fiquem comigo, fiquem atentos. Tem informações que são muito importantes aqui, tá? Então eu quero que você me acompanhe no meu raciocínio e se tiver alguma dúvida, coloque aqui abaixo nos comentários do vídeo que tiver no YouTube ou nos comentários do vídeo quando ele for disponibilizado no Instagram, no Facebook, que eu vou responder para você com o maior prazer, tá bom? Então vamos lá. O que via de regra acontece? Quando um relacionamento acaba, o amor acabou. Quando o amor acabou, não tem interesse, né? Ou há um desinteresse. Quando eu me interesso com o que aconteceu com a minha parceira, com a pessoa que está ali do meu lado, né? Para você, mulher, que quando não se interessa mais pelo que acontece na vida do seu marido, esse é um sinal de que o amor acabou, ok? Você tem um sinal muito forte de que o amor é, foi suprimido por todas as crises, por todos os problemas do seu relacionamento. Vou citar um exemplo claro aqui. Vamos imaginar que seu marido saia para fazer uma entrevista de emprego, ou que ele saia para fazer uma entrevista a respeito de uma promoção, tá? E quando ele volta para casa, você nem se lembra de perguntar como foi essa entrevista ou como foi o resultado dessa entrevista. Você começa a falar sobre como foi seu dia, sobre problemas domésticos, sobre coisas corriqueiras, sobre o que você viu num programa de fofoca, sobre o artista tal, e você não pergunta o que aconteceu no dia dele. Tá? E dependendo, quando já chega a esse ponto, ele também não vai ter muito interesse em te contar, já que você não lembrou de perguntar. Então as coisas vão partindo para essa frieza. Né? Isso é sinal de que você não está mais conectada com o seu marido, isso é sinal de que você não está mais lutando pela sua relação, isso é sinal de que você não tem mais interesse de que as coisas continuem como elas estão, ok? Tudo que diz respeito à vida dele, para você não tem importância. Qualquer coisa é mais importante do que algo que diz respeito à vida dele. E eu estou falando isso porque eu, como treinador comportamental para casais, eu já vi muitos casais chegarem até mim com esse tipo de reclamação. Ah, ela não se interessa por nada que eu faço. Ah, mentira, ele que não se interessa por nada que eu faço. Ah, porque eu fiz um artesanato, fui mostrar para ele e ele só levantou a sobrancelha. Você entende? Então, é, as coisas vão encaminhando e vão se encaminhando e vão sendo encaminhadas para que essa frieza entre o casal se reproduza e ela cresça cada vez mais, tá? Muitas vezes a gente trata o nosso parceiro como se ele fosse apenas ouvidos para as nossas reclamações, e às vezes a gente trata como se ele fosse uma lixeira emocional mesmo. Então, quando ele chega perto da gente, a gente deposita todas as nossas frustrações, todas as nossas angústias, todos os nossos lixos emocionais para que ele compartilhe da vida amarga que você tem. Então, as pessoas, via de regra, fazem isso, infelizmente, tá? Quando a pessoa tem algum tipo de vitória na vida dela e o parceiro ou a parceira não comemora aquela vitória, isso é um sinal de desinteresse. E o desinteresse pode ser um indício de que o amor acabou, tá? Ah, Alessandro, mas eu estou desinteressado do que acontece na vida da minha esposa porque
eu tô cheio de problema na empresa, e eu tenho que ficar 24 horas pensando, porque eu posso ser demitido a qualquer momento, e aí tem a escola das crianças. Então, por isso que eu uso a palavra indícios, né? De repente, a tua esposa ela está passando por uma transição hormonal, e ali ela não tem muito tesão pela vida. E aquela carga hormonal toda desregulada, não é mais como era antes, e ela começa a se achar velha, ela começa a se sentir um lixo, e aí você já não dá atenção para ela, você já não comemora o artesanato que ela fez, e aí você percebe? E aí ela vai se afastando. Então, assim, é um indício. Agora, quando existem muitos indícios de que a relação esfriou e que o amor acabou, aí sim é a hora de vocês colocarem um ponto final em um ciclo. E eu vou falar mais sobre esse ciclo lá na frente, tá bom? Falta de contato, tá? Um exemplo clássico de falta de contato é quando um dos cônjuges, ou o marido ou a esposa, sempre arruma o que fazer depois do expediente para não ir para casa. Então, assim, eu já vi casais em que a moça saía, era mundo corporativo, ela trabalhava na Vila Olímpia, em São Paulo. Ela saía da Vila Olímpia, pegava o metrô, ia para uma academia que tinha perto da estação do metrô, que era próxima da casa dela, e ali ela fazia uma rotina extenuante de exercícios, de 2h30, 3 horas, mais ou menos, todos os dias, inclusive sábados, domingos, feriados. E quando a academia não abria, ela ia para o Parque do Ibirapuera e ficava caminhando até ela não aguentar mais. Ela não percebeu o porquê que ela fazia isso, tá? E aí, durante a condução do nosso trabalho com ela, ela entendeu o que estava acontecendo com ela. Mas vamos usar um exemplo parecido com isso. O cônjuge, ao invés de voltar para casa, ele vai fazer outras coisas. E aí entra cinema, entra um jantar com amigos ou amigas, entra uma questão de academia, de algum esporte novo, eu estou fazendo aula de dança, e aí eu peguei uma promoção que eu faço 2 aulas, então cada aula é 1 hora, então eu fico 2 horas lá fazendo, e aí tem todo... Para quem mora nos grandes centros, né? Então, um exemplo, vamos usar aqui a Vila Olímpia como uma referência, você que está na Vila Olímpia, vai pegar seu carro para ir para a região do ABC, por exemplo, na Grande São Paulo, são 20 e poucos quilômetros, e você leva mais ou menos, no horário de pico, 2 horas. Então, se você sai às 6, você vai chegar próximo das 20 horas da noite, ali na região do ABC, e você ainda vai para academia para fazer 2, 3 horas de rotina de exercício. Você vai chegar em casa que horas? 11 horas da noite, não aguentando nem pôr o pé no chão. Aí você toma um banho, deita na cama e morre. No outro dia levanta cedo, porque até a Vila Olímpia você vai levar mais ou menos, dependendo do horário ali, se for horário de pico, 1h30, 2 horas, e você para chegar às 8 horas no seu serviço tem que ser às 6 horas da sua casa. Então, começa a haver o quê? Falta de contato. Então, falta de contato é um indício de que acabou o amor, ok? As coisas chegam a um extremo de um cônjuge chegar quando o outro já desistiu de esperar para jantar e já foi dormir. Olha que absurdo. E por que isso acontece? E aí vai depender de toda a dinâmica de relação. Porque uma coisa que acontece esporadicamente é até saudável. Hoje eu vou fazer um jantar com as minhas amigas no shopping para a gente confraternizar porque a fulana recebeu uma promoção. É esporádico. Tá fazendo o lançamento de um filme que eu tô louca para ver, desde o tempo, sei lá quando. Ok. Hoje vai ter um parabéns da fulana lá, porque ela ficou grávida e é esporádico. Agora, você arrumar compromisso todos os dias da semana para não voltar para casa ou para voltar para casa depois que seu marido já dormiu, é um indício muito forte de que o amor acabou. O seu amor acabou. O amor de voltar para casa, o amor de ver aquela pessoa, o amor pela relação, isso daí acabou. Tá?
A gente sabe, a gente está cansado de saber que estar presente na vida de quem a gente ama é um dos fatores que mais são importantes para a manutenção do sentimento, da conexão entre o casal, daquela cumplicidade, entende? E quando a gente começa a ter problemas para causar ou para fabricar esses momentos ou para construir esse tipo de relação de cumplicidade, de conexão, é porque alguma coisa de errado está acontecendo, tá? Porque a dinâmica de vida que a gente vem vivendo ultimamente é uma dinâmica de muita competitividade, entende? É uma dinâmica em que a gente, para aquelas pessoas que estão trabalhando no mercado de trabalho, é uma posição passiva da sua parte e teu emprego foi embora. Então você precisa estar o tempo todo batalhando pela sua carne, você precisa estar o tempo todo provando o seu valor, você precisa... Isso traz um sentimento de competitividade. Quando você leva esse sentimento de competitividade para dentro da sua relação, ferrou. E o que o ser humano aprendeu? O ser humano aprendeu a estar perto de quem está longe, através dos smartphones e redes sociais, e a se distanciar de quem está perto. Ah, tá ali. Você olha para a pessoa está do seu lado. Então, inconscientemente, tá ali, estou perto. Mas perto em que sentido? Fisicamente? Ou energeticamente vocês estão ali próximos? Porque tem diferença. Se forem... Você pode estar perto de um assassino. Se você estiver sentado na delegacia, o cara estiver na sala do lado, vocês estão se vendo, você está perto de um assassino. Você pode ficar perto de uma pessoa que você não gosta. Via de regra acontece isso nos trabalhos. Você não gosta de uma pessoa e tem que trabalhar próximo a ela. Então, agora você está conectada com essa pessoa, você está próxima que eu digo ali energeticamente, vibrando na mesma energia? Não. Mas é capaz de você estar bem próximo, vibrando na mesma energia de uma pessoa que mora em outro país, porque vocês estão trocando ali mensagens pelo WhatsApp, pelo Facebook, pelo Messenger, pelo Instagram, TikTok, Reels e tudo mais. Percebem? E quando a gente começa a ter esse tipo de atitude, abismos se criam entre o casal. E o afastamento é, assim, algo que é inevitável. Torna impossível a convivência entre aquelas duas pessoas por conta desse tipo de abismo que se cria. Entende? E o que acontece? Por que as coisas acontecem dessa forma? Quando a gente casa, eu ainda tenho um vídeo, se você não assistiu ainda, tem um vídeo no meu canal, eu vou colocar o card aqui em cima, não sei se é desse lado ou se é desse lado, tá? Mas eu vou colocar o cardzinho para vocês, se vocês não viram ainda, vale a pena vocês verem, de por que os casamentos acabam antes de completar 5 anos, tá? Lá eu explico o que acontece que pode impactar no fim de um relacionamento, ok? Não vou dar spoiler para vocês. Mais um ponto que pode dar um significado, um indício de que o amor acabou, é quando vocês não têm mais nada em comum. Imagina a situação, para um relacionamento dar certo, e aí a gente vai falar de questões de projetos agora, tá? Só para vocês entenderem. Imagina um banquinho com 3 pernas, tá? Um banquinho redondo e que ele tem 3 pernas. Ele não se apoia só em 2, né? É praticamente impossível. Aí você precisa fazer um esforço para que aquelas 2 pernas sustentem o peso do seu corpo, caso você se sente nesse banquinho. A tua perna, suas pernas vão ter que funcionar como essa terceira perna e vai ter um desgaste muscular. Então vamos usar essa analogia do banquinho com 3 pernas. Tá? Uma perna são os seus projetos pessoais, individuais. E esses projetos, eles precisam ter força. Você precisa ser uma pessoa que luta pela vida, que tem tesão pela vida, que tem vontade de viver, de construir, de crescer, de evoluir, contribuir, entende? E aí, a outra perna desse banquinho são os projetos do seu marido, ou da sua esposa, independe.
Aqui, tudo que eu disser para um vale para os dois, tá? E outra coisa, por questões didáticas, quando eu disser marido e mulher, é só para fins didáticos, não quer dizer que eu estou limitando o público a esse tipo de casal, ok? Não importa o tipo de casal que vocês formem, vocês são dois seres humanos, vocês têm energias masculina e feminina dentro de vocês, independente da opção sexual de vocês, independente da maneira como vocês se identificam na sociedade. Tá? Então aqui eu estou falando com seres humanos e marido e mulher é só para fins didáticos. Ficou claro? Então vamos seguindo aqui. Então, a esposa tem que ter os projetos individuais dela, o marido tem que ter os projetos individuais dele e eles têm que ter a mesma força, a mesma importância, a mesma estrutura. Não adianta você colocar uma perna mais fina num banquinho, porque a hora que o peso se concentra, se dividir ali, vai forçar e ele vai quebrar. E a terceira perna é o projeto que o casal tem em comum. Entende? Agora, volta lá no desinteresse. Se os projetos do teu marido não te interessam e você não dá valor para os projetos dele, como você dá para os teus projetos, então aqui vocês já não estão tendo, além do desinteresse, vocês não estão tendo nada em comum. Então já são dois indícios. Entende? Então o que eu começo a sugerir para as pessoas? Seu projeto individual de viagem. Qual a próxima viagem que você gostaria de fazer com a sua esposa? Aí os clientes, teve um que, eu vou citar o exemplo dele, foi bem engraçado. Falou assim, se eu pudesse, eu iria para Dubai. A mulher dele, na hora, de jeito nenhum. Você é louco, aquele lugar é quente, que aquilo lá é tudo muito caro, porque não. Beleza. E aí ele foi falando, já mais comedido, porque ela interrompeu a fala dele ali, ela castrou o sonho dele. E aí ela foi a vez dela. Falei, fulana, qual que é a viagem dos seus sonhos que você gostaria de fazer? A próxima viagem dos seus sonhos que você gostaria de fazer? Se isso fosse possível. Ela falou, se fosse possível, eu gostaria de conhecer Cancún. Eu falei, tão quente quanto Dubai, né? Próximo da linha do Equador ali. Por que ali o calor não te incomoda e lá em Dubai o calor te incomoda? Não, mas eu não terminei de falar. Eu falei, então continua. Eu fiz a interrupção para quê? Para ela sentir como é uma pessoa castrando algo que ela está construindo ali. E aí ela falou assim, agora perdeu a graça, porque você colocou no meu projeto o mesmo defeito que eu pus no projeto dele. Eu falei, como que você se sentiu? Ela falou, mal, me senti mal, lógico. Eu falei, como você se sentiu quando ela fez isso? Eu me senti mal. Eu falei assim, e o que acontece? Por que você acha que acontece isso? Porque o projeto dele é importante para ele. O teu é importante para você. Mas ele tem que te incentivar, ele tem que te impulsionar, ele tem que te fazer desejar cada vez mais, ele tem que te fazer gostar disso, e isso tem que ser importante para você pra caramba, para você não desistir disso. Agora, para ele conseguir fazer você entender, te incentivar, te impulsionar, te fazer gostar, ter tesão pelo... Ele precisa estar conectado com o teu projeto. Senão não vai dar certo. E a mesma coisa você. E aí ele começa a ter a percepção de que tudo que ele traz para o casal não é bom. Tudo que ele tenta fazer para o casal não é bom. E aí ele começa inconscientemente a buscar nos projetos dela o mesmo tipo de energia. Para quê? Para devolver para ela o sentimento ruim que ele está sentindo. Muita gente diria que isso é errado, mas não é, ok?
Relacionamento é uma troca. E se você recebe coisa boa, você devolve na mesma medida e proporção de coisa boa. E se você recebe coisa ruim, você devolve na mesma medida e proporção a coisa ruim. A pessoa te ofendeu, você tem que causar nela a mesma sensação que ela causou em você. Eu não diria pagar na mesma moeda, mas pagar com o mesmo valor. Entende? Porque de repente você vai lá, eu te dei um troco de R$ 20, mas beleza, eu vou te dar um troco de $4. Pagou no mesmo valor, mas não na mesma moeda. Troca, casamento é troca. Acabou a troca de um casamento, esquece, não vai dar certo. Ok? Então, quando vocês têm projetos individuais, vocês passam a construir um terceiro caminho, que é o projeto do casal. E aí é o tipo de carro que vocês vão comprar quando vocês forem trocar de carro, é o tipo de casa que vocês vão construir na praia, ou no campo, ou as duas, se isso for possível, dependendo, alguns casais têm essa possibilidade, outros não. Outros ainda estão brigando pela casa própria onde eles vão morar sem pagar aluguel, né? Mas o que eu quero trazer? Se esses projetos não forem importantes, cada perna desse banquinho não tiver importância para você, o relacionamento não se sustenta. Alguém vai ter que fazer força com as próprias pernas para sustentar esse peso. Entende? E aí a relação pode ruir, pode implodir pelo cansaço de lutar sozinho por tudo isso. Então, vocês têm que estar atentos se vocês têm coisas em comum ou se vocês não têm coisas em comum, tá? Então, quando o teu parceiro chegar com um projeto, procura entender o que não está sendo dito, tá? Porque o corpo fala. Se você analisar o quanto aquilo é importante para ele, e por que aquilo é importante para que ele quer fazer aquilo, qual que é o desejo, o que ele vai sentir quando ele atingir. Quando você faz esse tipo de pergunta para a pessoa se conecta com o projeto e talvez você consiga sentir a energia dela. Aquilo vai passar a ser importante para você, não pelo mesmo motivo que é importante para ele. Mas aí você vai ter força para você incentivar, para você apoiar, para você estimular a pessoa, para você fazer com que ela tenha o desejo, que ela acorde com o desejo de realizar aquilo todos os dias até o minuto em que ela conseguir realizar. Isso é importante, tá certo? Só que esse estímulo, esse apoio, esse incentivo é um negócio que você vai fazer para que ele entre em ação e realize. Isso não pode depender de você, senão não é um projeto que é só dele, é um projeto que é do casal. Agora, a pessoa virar e falar assim, olha, hoje eu preciso da sua ajuda para... Aí é diferente. Você vai entrar como um ponto de apoio. Ah, meu projeto é gravar um vídeo e beleza, você vai segurar a câmera. Podia ter um tripé, mas não, eu seguro para você, tá tudo bem. É diferente de você ir lá fazer a maquiagem, de você sentar a pessoa, dar 2 tapas na orelha dela e falar, agora você tem que gravar. Tá pronto, eu vou... Aí você está coordenando a execução do projeto. E aí não é legal, ok? Sistemicamente falando, vamos usar aqui a questão das leis sistêmicas, quem depende de alguém para alguma coisa é uma criança. Criança depende do adulto. Até ela ter condições de falar, ela vai utilizar o choro como ferramenta de comunicação para que um adulto sacie o desejo dela. Seja por um banho, por uma troca de fralda, por um leite, pela amamentação, pela comida, seja lá como for. Quando ela aprende a falar, ela pede a comida e o adulto vai lá e faz. E quando ela aprende a cozinhar, ela depende que o adulto coloque dentro da despensa os mantimentos que ela vai fazer para ela saciar a fome dela até que ela possa ir para a vida, até que ela possa ir para o mundo e se virar sozinha. Então, quem depende de alguém para alguma coisa é uma criança, tá? Ao apoiarmos o nosso parceiro, a gente tem que estar atento para se a gente está apoiando
estimulando para que ele execute aquilo, ou se a gente está apoiando a dependência emocional dele com relação a você. De só conseguir fazer as coisas com você ali do lado dele, como se você fosse ali um amuleto da sorte, enfim, alguma coisa nesse sentido. Quando você apoia a dependência dele, ao invés de apoiar o projeto dele, e tem diferença, o que via de regra acontece? Vamos imaginar que essa lapiseira aqui seja uma linha, tá? Que é a lei do equilíbrio, tá? Eu falo sobre isso em um outro vídeo, tá? Sobre a lei do equilíbrio. Um relacionamento, ele é assim, uma hora ele tá assim, outra hora ele tá assim, e ele vai se equilibrando. Quando você começa a apoiar a dependência emocional do seu parceiro, acontece isso. E esse tipo de equilíbrio aqui é de pai para filho. É suprindo necessidade. É a lei da polaridade em ação. Então, assim, marido, a mulher em equilíbrio. No minuto em que você começa a dar mais do que o outro, e o outro receber mais do que dá, tem um desequilíbrio. E aí vira um tipo de amor que é amor de pai para filho. Ok? E ali, quando é o homem que dá demais para a mulher, ela vira a criança da relação e ele vira o adulto da relação. E ali ele não vai ter o papel de marido, ele vai passar a ter um papel parecido com o que o pai dela tinha. E o que acontece nesse tipo de relação? Morre a sexualidade entre esse casal, porque entre adulto e criança não existe sexo. Ou pelo menos não deveria existir, né, com tantos casos de pedofilia que a gente tem visto ultimamente. Mas essa é a lei sistêmica, entre adulto e criança não há sexo. Mesmo acontece quando a mulher adota um papel de mãe para o marido. E ela começa a coordenar a vida dele, a castrar as decisões dele, mostrar como ele tem que fazer para ser melhor e tal. Ele adota o papel de filho e ela o papel de mãe. A sexualidade entre essas duas pessoas vai acabar. E aí, eu vou preparar um conteúdo para vocês que fala sobre traição, que fala muito sobre isso, de por que as traições acontecem, tá? Mas o assunto aqui agora não é esse. Então, quando vocês não têm mais nada em comum, vocês acabam seguindo caminhos diferentes nos desejos, caminhos diferentes nas realizações, caminhos diferentes nos planejamentos, ok? E aí vocês acabam tendo problemas. Outra coisa que é gravíssima, que é um indício grave de que acabou o amor. Nós, seres humanos, temos uma tendência a maximizar e focar nos defeitos das pessoas, inclusive do seu marido. Você foca muito mais nos defeitos dele do que nas qualidades, tá? Assim como você dá muito mais ênfase às ações negativas que ele tem do que às ações positivas que ele tem. E se eu te pegar de bate-pronto, assim, de uma vez, por você ao vivo comigo aqui perguntar quais foram as últimas 5 ações positivas que seu marido fez, você tem 30 segundos para falar, muito provavelmente você não consiga lembrar das 5 ações positivas que ele fez na última semana. Mas se eu te perguntar quais foram as 20 negativas, você vai responder isso em 5 segundos. Tá? Por quê? Porque é uma tendência natural do ser humano. Você está errada? Não porque você aprendeu a ser assim, mas sim porque você pode mudar, se você quiser. Tá bom? Então vamos lá. E quando acontece isso, porque elas se esquecem que as pessoas mudam no decorrer da vida. As pessoas mudam, tá? E as pessoas mudam, muda o corpo, muda o cheiro, muda os desejos, muda a forma de fazer sexo, muda o desempenho sexual, muda o interesse, muda a quantidade de libido, muda o apetite, muda uma série de coisas. Só que a referência que você tem do seu marido é o cara que você casou há 10 anos atrás. E aí, você vira para ele e fala, você não é mais o mesmo.
Mas você é a mesma ainda? Porque se for, Deus me livre. Tem alguma coisa de errado com você. Socorro. As pessoas mudam todos os dias. Elas leem uma informação e aquela informação pode tocar dentro do coração delas e elas mudarem os hábitos. De repente ela fica sabendo de uma história de alguém, e essa história pode mexer com ela e ela mudar o comportamento. E o corpo vai envelhecendo. A alimentação que a gente tem hoje é uma alimentação muito errada, muito equivocada. E isso causa uma série de problemas fisiológicos na gente. E isso acelera muitas vezes o envelhecimento. E aí você vai fazer uma bioimpedância e você vê pessoas que têm 50 anos com um corpo de 80. A saúde do corpo parece ter 80 anos. E aí morreu tão novo. Mas novo na data de nascimento, porque o corpo do cara estava com 80 anos já. Entende? E talvez por insegurança, os homens, por não ter mais aquele apetite, aquela pegada, né, de ficar a noite inteira ali atuando pelo prazer do casal, já não se dedica muito a procurar a parceira. A esposa, por já ter aquela barriguinha, a pele já não tem mais a consistência que tinha antes, né? O colágeno já está dando sinais de que está indo embora. E todas essas mudanças. A mulher teve filho, a vagina ficou flácida, né? O músculo ali tá todo comprometido. E aí ela já não busca o parceiro, porque senão vai gerar um desconforto mais psicológico nela do que de fato vai haver. Ou então a idade já chegou, o sexo já machuca. Gente, vocês precisam procurar outras formas, se adaptar à passagem do tempo. Ah, eu não consigo mais fazer o sexo com aquela intensidade que tinha antes. E aí então eu acho que a minha mulher já não gosta mais de mim. E aí bate aquela puta daquela insegurança. A mudança acaba sendo interpretada pelas pessoas como um sinal de desprezo, como um sinal de traição, como um sinal de falta de carinho, de sentimento, de amor, de tesão. E a pessoa entra numas neuras e começa a transferir essas neuras para colocar isso, para se proteger ali na relação. E o que que gera isso? Outro abismo mais profundo ainda entre o casal. Essa mudança, gente, é algo que vai acontecer na vida de todo mundo, na vida de todos. Isso vai acontecer. Mas pouca gente está preparado para esse tipo de mudança. Pouca gente vê essa mudança com bons olhos. E muita gente resiste com essas fórmulas mágicas que aparecem na internet, emagreça 5 quilos em um dia. E a pessoa acredita nisso, que vai ser assim, ó. Isso é uma coisa que é construída com o tempo, tá? Então, quando você coloca o teu foco no lugar errado, quando você dá mais valor para aquilo que o cara fez de ruim do que para aquilo que ele fez de bom, quando você dá mais valor para os teus defeitos do que para as tuas qualidades, quando você dá mais valor para os defeitos do seu parceiro do que para as qualidades, é um indício de que o amor acabou. Você tem que estar atenta para isso, muito atenta para isso. Isso é uma pergunta, gente, que eu recebo numa proporção absurda. As pessoas vêm no meu WhatsApp, vêm no meu Messenger, vêm no meu direct do Instagram e perguntam muito, muito sobre isso. Se uma pessoa deixa de me procurar sexualmente, é sinal de que o amor acabou? E aqui eu vou responder de novo para você, sim e não, ok? A verdade é que a resposta certa é que depende muito de uma série de fatores. Eu nem vou explicar todos, eu vou explicar alguns aqui só para servir de paralelo para vocês. Ah, sim, entendi, ok? Qual situação a pessoa deixou de gostar e qual ela não deixou de gostar? Então vamos lá. Para um homem, quando a gravidade atua na região, né, genital dele, e aí o peso fica muito maior para manter aquilo tudo em pé, ele não consegue enganar a parceira. Se ele não tem uma ereção, ele não vai conseguir fazer
o sexo como todo mundo pensa que é, ou pelo menos a grande maioria das pessoas pensa que é. Não vai ter sexo com penetração. E isso mexe muito com a mente do homem. Isso é um pavor que o homem tem. Então, quando o homem chega numa certa idade, ele começa a buscar recursos farmacológicos ou naturais, né, que sejam afrodisíacos, para ajudar eles naquele momento, ok? E aí eles conseguirem fazer o papel que para o homem é importante, tá? Mas se ele não conseguir manter aquilo de pé, para ele é vexatório. Para ele é um negócio que vai jogar ele no chão, vai deixar ele com vergonha, vai causar uma série de problemas pro emocional do homem, tá? E o que que causa esse tipo de coisa, Alessandro? Por que que um homem às vezes passa por isso? E aí tem, nossa, um monte de fatores, tá? Mas o que que via de regra acontece é o seguinte: o que você tem que perguntar, qual a idade do seu marido? Né? Ah, meu marido não me procura mais. Eu, via de regra, pergunto isso para as minhas clientes. Qual a idade do seu marido? Tá? Como estão os exames hormonais que ele fez? Qual foi a última vez que ele fez exames hormonais? Existe ou existiu algum problema de disfunção erétil no histórico dele anteriormente? Deixa eu ver outra coisa. Como que está a vida dele no trabalho? Ele foi rejeitado numa promoção, ele foi promovido para um cargo que ele não estava preparado. Como que estão as coisas na mente dele? Vocês falaram sobre isso. Isso tudo é importante. Você está investigando por que ele já não tem mais aquele ímpeto. Com a idade, isso acontece naturalmente. Então, a idade é um fator? Vocês precisam aprender novas formas de explorar o prazer um no corpo do outro. Tá? Não, mas a idade não é um fator, tem só 30 anos. Então, ele está passando por algum problema que seja fisiológico ou mental. E aí você tem que estar atenta para isso. Porque senão você pode acusar o teu marido de estar te traindo, de ter acabado de ter uma relação com outra pessoa, porque ele não está afim de ter uma relação com você naquele momento. Entende? Ele pode estar passando por uma carga de estresse muito grande, por um problema emocional que ele não compartilhou com você para não trazer esse peso para suas costas. Teve alguma briga recente com o casal e ele ainda está ressentido com isso? Isso é um fator também que impede um casal de ter relação. E por aí vai. Tem muita coisa, tá? Só que aí, o que que acontece? Quando não há ereção por qualquer que seja o motivo, para o homem isso é um fato complicado. Eu já expliquei, é vexatório e ele começa a tender a se afastar da parceira. Para quê? Para não ter que passar por esse vexame. Principalmente se isso fica muito recorrente. Em 2 ou 3 tentativas de ter ali a relação e o casal não consegue, aí pronto, ele entra numa concha que ninguém tira. Então vocês têm que estar atentos para isso, tá? Isso pode ser problema de próstata, isso pode ser um problema, mesmo que seja uma hiperplasia benigna da próstata, isso pode trazer problemas para ele, ok? De repente ele sente dor por conta da hiperplasia na hora de passar o líquido seminal ali, ele tem uma dor e ele prefere não fazer, só que ele tem vergonha de ir lá na frente do médico e ver o que está acontecendo, por preconceito, por besteira, por burrice, mas enfim, dê o nome que você quiser, tá? Então, o que que acontece? Outro fator que impede o casal de manter relações frequentes é quando a mulher atua muito no campo infantilizado e ele precisa atuar no campo do adulto, ele começa a ver ela como uma menininha e aí um homem normal, mente, lúcido, saudável, ele não vai fazer sexo com uma menininha. Então tem que ter atenção para isso também. Como que é o comportamento entre vocês? Ou se você tem um comportamento mais repreensivo, mais castrador, mais dominante, mais de repente ele está te vendo no papel de mãe. E aí ele não vai fazer sexo com a mãe. Mas
isso é inconsciente, gente. Não é que ele te vê como mãe. Ele associa o teu comportamento com o comportamento materno. E aí é mais difícil para ele dissociar isso para poder se concentrar ao ponto de conseguir ter uma ereção para o sexo. Entendeu? E aí o que acontece? Quando a mulher ela tá na posição errada de mãe ou de filha desse cara, ele começa a buscar prazer solitário. E aí ele começa com a masturbação. E isso vai fazer com que ele descarregue todo o ímpeto, toda a energia que ainda resta nele nesse ato. Ok? E aí quando ele chega em casa e vai para o banho e faz isso daí, depois a tendência do homem é entrar num estado meio que de hibernação. É natural, é normal. O homem que confia muito, que ama muito a mulher que está na cama com ele, ele tem a relação e vai dormir. Ele já desliga ali, ó, na hora. Entende? Quando for esse momento. E quando não for, ele vai ficar num estado meio de letargia, meio lento. Ok? Dependendo da idade. Dependendo, ele vai querer mais. Ok? Então vamos lá. O fato é que se o homem não tiver afim de sexo e não tiver algo que o motive, que faça essa conexão com ele, ele não vai conseguir levar o ato completo até o fim, tá? Não vai ter ereção e não vai ter penetração. Vale lembrar, eu quero deixar claro, eu falo isso para todo mundo, o sexo, ele não ocorre só no momento no ato em que há uma penetração. O sexo, ele, em linhas gerais, viu, gente? Para quem não sabe, para quem já sabe, ok, para quem não sabe, o sexo, ele começa desde os estímulos, as provocações, as brincadeiras, entende? E aí passa pelas preliminares, e aí entra no ato sexual com penetração e termina com os carinhos depois do orgasmo. Então essa seria uma timeline saudável de um casal que tem a sexualidade ativa, tá? Nem que seja por um momento, mas que a sexualidade ali está ativa. Entende? E no instante em que não tem, que já começa lá na questão da penetração, aí é complicado. Algumas pessoas, elas precisam desejar. É igual você comer sem fome, é sem graça. Você come, mas você não está com fome, você não está nem com vontade de comer, mas você tem que comer. Entende? Então, assim, é melhor você desenvolver na pessoa a vontade de comer, mesmo que ela não esteja com fome. Para quê? Porque daí ela consegue fazer aquela situação acontecer até o final. Ok? Mas as pessoas, o mundo hoje, ele está tão no automático, ele está tão louco, que a gente está condicionado a viver na base da reação. Então, assim, alguém provoca, a gente reage. E é assim no trabalho, é assim no estudo, é assim na vida, é assim no sexo. Me provocou, eu reajo, ou querendo ou não querendo, mas eu reajo, tá? O certo seria agir para que algo acontecesse, não esperar que algo aconteça para você reagir. Isso é o natural, agir para que algo aconteça e não esperar que algo aconteça para reagir, porque aí você não é que você vai agir quando algo acontece, você vai reagir, tá? E a gente está acostumado a viver desse jeito. E o que acontece? Se a outra pessoa não provocar, a gente não reage. Se a outra pessoa não for lá não cutucar, a gente não dá o sinal de que tá afim, tá? E o que eu quero trazer para vocês? Por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui. Um casal, ele aproximadamente 65 anos e ela 61, tá? E aí eles chegaram até mim e, olha, a gente está com um problema, a gente e tal, e eu não estou conseguindo entender com ele, e a coisa não está legal, e eu queria ver se tem como a gente fazer algum processo para a gente poder
se reconectar, porque a gente está muito distante um do outro. E aí normalmente eu faço uma entrevista só com a esposa, depois só com o marido, depois com os dois, para ver a dinâmica de um num ambiente tranquilo, do outro num ambiente tranquilo e dos dois num ambiente já mais entre eles ali. Eu provoco algumas situações de fazer uma pergunta para ver como que ele responde, a mesma pergunta que eu fiz na outra sessão, para ver se ele vai dar a mesma resposta. Porque assim, ó, vamos usar a lei da polaridade aqui para justificar o que acontece. Tá? Então aqui a lei da polaridade, mais uma vez, essa lapiseira vai servir como lei da polaridade. Quando você vai ver a reclamação de um casal e vai assim, porque ele fez, ele teve o ativo e ela foi a passiva. Fez assim, ó, a relação. Entendeu? Mas porque ele me traiu, ele foi culpado e ela foi a inocente. Mais uma vez, a situação entre o casal tá assim. Entende? Mas então assim, esse gente, abre a relação deles para mim. Por quê? Porque vai mostrar quem tá trabalhando no polo errado. E assim, não tem um culpado. Os dois são. Porque para ter o culpado tem que ter o inocente. Para um que errou, tem que ter o outro que aceitou o erro. Não é que acertou, não. Que aceitou. Então, quando uma relação começa a ficar numa situação entre eu tô certa e você tá errado. Eu sou inocente e você é culpado. Eu sou... Você entende? Quando começa esse tipo de coisa, a gente tem que investigar. Tem que investigar por quê? Por que ele fez isso? Qual foi a razão que levou ele a tomar essa decisão de fazer aquilo que colocou ela numa condição de vítima ou numa condição de estar certa? Para a gente entender qual é a dinâmica, porque muitas vezes ele não está agindo, ele está reagindo. E ela só está me contando a história do ponto em que ele feriu ela para frente. Então a gente precisa investigar tudo isso, tá? Então tudo tem que ter equilíbrio. Quando começa culpado e inocente, errado e certo, ativo e passivo, para porque vai dar ruim. E esse casal chegou até mim, ela com algumas reclamações, ele com outras, e a gente começou a conversar, tá? E aí ele chegou uma hora que ele virou e falou assim, sabe qual que é o problema? O problema é que eu estou sempre errado. Ela falou, mas está mesmo. Porque tudo que você faz, você não faz do jeito que eu mando você fazer. Você manda ele fazer? Eu mando. Eu falei, então tá bom. Aí eu peguei uma tampinha, tinha uma tampinha de garrafa em cima da minha mesa, de água que eu tinha servido para eles. Eu falei, essa tampinha aqui cabe muito ou pouca água? Pouco. Eu falei, se eu der essa quantidade de água para um passarinho, aí é muito. Aí vamos trabalhar referenciais agora. Certo? A minha sala está muito calor ou muito frio? Não, o ar está ligado, está muito frio. Eu falei, mas eu estou suando. Se eu pudesse, eu punha mais frio ainda. Então, assim, o que é certo para mim, ou o que é uma referência de frio para mim, o que é uma referência de belo para mim, pode não ser para você. E no instante em que você se casa com uma pessoa, ele tem uma forma de ver a vida e você tem a sua. A forma dele é errada e a sua é certa. Fundamentada em quê? Para quanto tempo vocês estão sem sexo no relacionamento de vocês? Aí ele fez assim, ó. No que ele fez assim, ela falou 10 anos. 10 anos. Ela falou, 10 anos. Mas ele deve ter alguém por aí. Eu falei, se ele for saudável, ele tem sim. E se você for saudável, você também tem. Não, mas eu não tenho. Eu falei, então vocês não são saudáveis.
Porque viver 10 anos ao lado de uma pessoa sem sexo, o que que vocês fazem? Nada, ele vive a vida dele do jeito dele, eu vivo a minha do meu jeito. Eu falei, exceto quando você manda ele fazer alguma coisa. Ela é. Eu falei, quem manda numa pessoa? É pai e mãe. Você não está fazendo o papel de esposa. Você... Você só vai encontrar paz na sua família quando o pai fizer o papel de pai, a mãe fizer o papel de mãe, o filho fazer o papel de filho, a esposa fazer o papel de esposa e o marido fazer o papel de marido. No minuto em que você fizer o papel de pai da sua mãe, porque você tem que cuidar dela, ela já está idosa, cara, tua vida virou merda. Tá? Então, vamos todo mundo atuar no seu papel. Você, como esposa, quer que ele faça o quê? Eu quero que ele faça tal coisa. Eu falei assim, tá. Mas eu quero que ele faça de tal jeito. Eu virei e falei assim, vamos fazer uma brincadeira aqui. Quanto que são 6 mais 3? Ela falou 9. Eu falei 5 mais 4. Ela 9. Ela falou, o resultado é o mesmo. A forma de se chegar no resultado foi diferente. E se a gente usar decimais, casas decimais de 2 números, uma infinidade de resultado pode dar de formas para chegar no resultado de 9. Ela falou, não, é verdade. Eu falei, e por que diabos, se você quer que ele varre a casa, é importante para você o jeito que ele varre a casa? Onde que está o nível de arrogância de uma pessoa que acha que até o jeito de varrer tem que ser o jeito que ela gosta, porque senão não serve para ela? E aí ela entendeu, tá? E agora eu quero explicar para vocês como podemos ter e trazer clareza para o nosso relacionamento a ponto de que ele se fortaleça cada vez mais. A gente precisa despertar a nossa consciência para o fato de que todos no mundo evoluem. Todos. Todos no mundo evoluem, tá ok? Com essa evolução, vêm as mudanças de interesses, de desejos, vêm formas novas de enxergar e de experimentar a vida, vêm formas novas de se fazer sexo, de demonstrar amor e etc. Entendeu? Por exemplo, esse casal, eu indiquei que eles aprendessem a fazer uma massagem, tá? E essa massagem é uma massagem que você não tem que pôr força. Inclusive, ao contrário, quanto mais leve você passar pelo corpo da pessoa, melhor. Então, você vai fazendo essa massagem, vai explorando o corpo dessa pessoa, entendeu? Às vezes você aperta num ponto, às vezes você pega leve, vai fazendo, é como fazer cócegas, mas não localizada, é no corpo todo. Isso gera uma conexão entre um casal absurda, é incrível. Depois de 10 anos, ele me ligou e falou assim, cara, minha vida tá voltando no normal, eu não sei nem como te agradecer. Eu falei, cara, eu te dei a ferramenta, quem tá fazendo a obra é você, vai fundo. Então eu indiquei esse curso, eles foram fazer e a vida deles mudou. Pô, graças a Deus que ele entrou em ação. Porque eu dar a ferramenta, a pessoa também não fizer nada com ela, não adiantou nem eu abrir a minha caixa de ferramenta, ok? Então essa evolução, ela traz novas formas, ela exige que você passe por uma reavaliação constante. Isso faz com que a gente se torne uma pessoa diferente a cada ciclo de desenvolvimento. Então, por exemplo, a cada degrau que você sobe na vida, você está respirando um ar diferente, num nível diferente, você está adquirindo musculatura, subindo escada mesmo. E na vida, quando você evolui, você está passando pelo mesmo processo. É natural que a cada ciclo de desenvolvimento você seja uma pessoa totalmente diferente. E as transformações que essa evolução traz para a gente é um fator determinante para manter o relacionamento saudável. Ah, eu já não tenho mais capacidade de ter sexo com a minha esposa a noite inteira, como
fazíamos quando éramos jovens. Então não vou mais fazer sexo? Cara, arruma outro jeito. Parte para uma preliminar diferente, um sexo oral, uma brincadeira, um banho a dois, sabe? Explore o corpo dela de outras formas. Mas faça alguma coisa. Se adapte a essas mudanças. Nós temos que nos adaptar a essas formas. O corpo já está mais rígido, já não dá mais para brincar de Kama Sutra, e só por causa disso eu não vou fazer mais nada. Pô, faz o que você consegue. O suficientemente bom. É melhor do que você não fazer nada, ou você tentar ser perfeito e só fazer cagada. Faça o suficientemente bom, ok? Uma pergunta que eu costumo fazer para os meus clientes quando os casais estão sentados na minha frente é: qual foi a última vez em que vocês se dedicaram a conhecer a nova pessoa que nasceu dentro da pessoa que você ama com o passar dos anos? Quando vocês se dedicaram a conhecer a nova pessoa que nasceu dentro do teu marido ou dentro da tua esposa desde o tempo em que vocês se casaram? Gostos mudam. De repente a mulher curte vermelho e de repente ela não gosta mais. De repente ela curte um penteado e de repente ela não gosta mais. De repente o cara gosta de um tipo de carro e de repente ele não gosta mais. As pessoas mudam. E por que a gente tem que ser a mesma pessoa para outra pessoa que a gente casou? A gente tem que se adaptar a essas mudanças. Quando que você se dedicou a mostrar para o seu marido a nova mulher que vive aí, dentro de você, com a mesma força que você se dedicou a fazer ele te amar lá atrás, quando vocês se conheceram? Eu faço essa pergunta. Os casais não sabem o que responder. Muitos começam a chorar na minha frente, porque não sabem o que responder. A resposta é nunca. Eu nunca me esforcei para mostrar a pessoa que eu me tornei. Porque eu ainda estou tentando ser aquela pessoa que eu não consigo mais ser, que não, sabe, não cabe mais dentro de mim. Eu sou outra pessoa. E com isso o casamento toma um peso desgraçado e que a pessoa quer se libertar daquilo desesperadamente. Vocês precisam se adaptar, ok? Essa atitude é um problema porque o tempo vai passando e o ser humano vai entendendo que ele vai acreditando, ele vai concebendo que só o convívio é suficiente para manter um relacionamento. Que só o convívio é suficiente para que o outro adivinhe, para que o outro perceba, para que o outro observe, para que o outro enxergue algo que mudou em você, nem que seja seu cabelo. E como homem aqui, eu vou explicar para vocês uma coisa, um fato extremamente importante. Eu vou entregar os homens agora. Homens, me perdoem, mas eu vou revelar um grande segredo para as mulheres. O fato é que normalmente, todos os homens, os homens saudáveis, tem gente que tem a mais e tem gente que tem a menos, mas normalmente todos os homens têm duas bolas, mas nenhuma é de cristal. Não dá para exigir de um homem que não consegue lidar com 1/3 dos hormônios que a mulher tem dentro dela, que ele perceba, que ele adivinhe, que ele veja algo que não esteja ali esfregado na cara dele. Entende? Exigir que a gente adivinhe o que está passando na cabeça de uma mulher é ser cruel demais com a gente. A gente muitas vezes não sabe o que está passando dentro da nossa cabeça. Imagina na de vocês. Veja bem, a comunicação é o recurso gratuito que mais favorece um relacionamento saudável. Vocês precisam usar e abusar da comunicação, mas fazer isso de uma forma inteligente.
Não é fazer isso de uma forma equivocada, entende? No outro vídeo que eu já deixei marcado para vocês aqui, eu falo do ruído mental que o cara cria na cabeça para não escutar a mulher reclamando, entende? Então, se você chegar para se comunicar com seu marido, porque aquela torneira que eu... O cara começa a criar um ruído mental dentro da cabeça dele, que ele não tá te ouvindo mais. Ele só tá concordando para ver se você para de falar mais rápido, entende? Só que a estratégia não é essa. A estratégia que você usa para conversar com seu marido é diferente da estratégia que você usa para conversar com a sua amiga, com o seu irmão, ou com uma outra mulher. A mulher tem muito essa questão de feeling, de você ir lá reclamar, ela se colocar no seu lugar, te dar aquele abraço e ok. Homem não. Homem é diferente. Se você chegar com reclamação, ele vai pensar numa forma de resolver o teu problema para você não ficar reclamando na orelha dele. Então vocês precisam saber se comunicar com os homens. E para se comunicar com os homens é simples, você precisa quebrar o padrão de pensamento que ele está naquele momento. Então o cara tá ali no celular, mergulhado ali, lendo, vendo, rindo, alguma coisa. Se você chegar e falar alguma coisa para ele, é um ruído que vai entrar no ouvido e sair no outro e a informação se perdeu. Entende? Acontece muito comigo. Quando eu estou preocupado com outras coisas, eu entro dentro do carro, olho para minha mulher e falo, a gente está indo onde mesmo? Ela fica doida. Ela falou, mas já esqueceu? Eu falei, desculpa, eu estava concentrado em outra coisa. Agora, onde a gente está indo? Tal lugar. Beleza, acabou. Entende? Mas por quê? Porque às vezes ela esquece de quebrar o meu padrão de pensamento, ou fazer... Tá comigo? Tô. Então, ó, assim, sabe? Beleza. Aí tá tudo certo. Agora, se ela chegar na porta do quarto, eu tô escrevendo, eu tô lendo, eu tô ouvindo, ela falar alguma coisa, não dá 5 segundos, eu já esqueci. Se você não fizer isso, a comunicação entre vocês vai acabar falhando e você vai ficar se sentindo mal, com raiva, vai ficar puta da vida, porque, pô, o cara não presta atenção em mim. Não é. Você tem que fazer ele olhar para você, ter a atenção dele, para daí então ele ir com você na informação. Tá, Alessandro, beleza, mas então eu estou conversando com uma criança, tem que ser assim. Não é bem uma questão de estar conversando com uma criança. Eu vou trazer aqui um paralelo de novo para vocês entenderem, tá? Como que vocês... como funciona a mente de um homem, como funciona a mente de uma mulher, ok? Então vamos lá. Os exemplos que eu vou trazer, sempre que eu me referir tanto aos homens quanto às mulheres, eu vou estar me referindo a homens e mulheres adultos saudáveis, tá? Se você falar assim, eu não sou assim, então receba a informação de que talvez você não seja um adulto 100% saudável, tá? Ou uma adulta 100% saudável. Então, adultos saudáveis têm um comportamento diferente de adultos que não estão saudáveis. Aí eu vou dar uns exemplos. Se de repente você identificou alguém que não se comporta assim, tá? Melhor procurar ali ajuda. O homem, ele é naturalmente ou biologicamente, eu não sei qual aqui é o termo mais correto, mas ele é naturalmente ou biologicamente mais objetivo do que uma mulher na forma de pensar, de se comportar e de agir. Isso faz com que ele pense em coisas de uma forma muito diferente da forma como uma mulher pensa. A mulher já é mais emocional na sua forma de pensar e, por consequência, ela tem uma série de diferenças em relação aos homens. Por isso que eu falei que conversar com o seu marido é diferente de conversar com a sua amiga. São estratégias de comunicação, competências de comunicação que são diferentes, ok? E para isso eu vou dar exemplos que vão contribuir para vocês possam entender a razão de que às vezes a comunicação entre vocês é tão difícil. Os homens, eles tendem a se arriscar mais, eles são mais corajosos do que as mulheres, ou seja, eles têm menos medo de assumir riscos, dívidas, de largar emprego, de fazer uma mudança, de enfrentar situações adversas ou que
situações que envolvam algum tipo de perigo de vida. Tá? Os homens, eles são assim. As mulheres, elas já são mais orientadas a buscar ou mais limitadas pela segurança e pela comodidade. E aqui fala muito alto o instinto de perpetuação da espécie, o instinto de autopreservação, cérebro reptiliano, tá? E aqui uma informação, a visão dos homens ela é mais objetiva do que a visão das mulheres, que é mais periférica. Por quê? Porque o homem ele usa a visão para caça, a mulher usa a visão para o cuidado. Então, ela está ali estendendo a roupa, a visão periférica dela consegue interpretar a criança brincando, algum perigo, se aproximando, e o homem não. O homem ele já é mais caçador, ele já... Isso é desde o tempo dos neandertais. Então, não adianta discutir. É assim, mas tem mulheres que são... Sim, tem, isso se chama adaptação da evolução da espécie, ok? Os homens têm maior senso de direção, o que acaba sendo uma diferença muito interessante, principalmente quando viajam junto, a mulher quer que ele siga um caminho, ele quer seguir outro e os dois estavam errados. Né? Mas só o coitado é que acaba escutando. Por exemplo, um homem ele consegue encontrar um endereço com coordenadas simples de direita e esquerda. Ó, 3 à direita, 2 à esquerda, não sei o quê, chegou lá, ok? Ok. Mulher não. Mulher, ela se orienta por detalhes. Uma padaria na esquina, um muro colorido fica em frente à minha casa, uma árvore no meio da rua com um desenho assim. E aí a mulher se localiza dessa forma, entende? Então, são pistas sensoriais. Homens não, eles são mais lógicos, mais matemáticos, mais... Ok? O homem também ele tem muito mais neurônios do que as mulheres por conta do número de células musculares, que no homem é maior do que na mulher. E por causa disso, a incidência de doenças como o mal de Alzheimer é maior na mulher, tá? Já que o número de neurônios é reduzido. No homem existe uma reserva maior de neurônios e por isso a chance de desenvolver doenças como o mal de Alzheimer é menor, mas ainda assim existe. Atitudes ligadas à energia masculina que você encontra em homens saudáveis adultos são atitudes de proteção, de provimento, né? Vai em busca do alimento, de ganhar dinheiro, de resolver problemas, resolutividade. Não sei se essa palavra existe, mas se não existir, fica aí como, né? A gente está criando uma palavra nova aqui. Então, a energia feminina de uma adulta saudável é o alimento, a nutrição, o cuidado, o afeto, o carinho. Você entende? E uma coisa aqui é que pode ser que você identifique em um homem essa atitude de carinho, de cuidado, de nutrição, porque ele faz a comida para o filho, tá tudo bem. E pode ser que você identifique numa mulher, até mesmo em você, a ação de prover, de proteger, né? Isso acontece porque dentro de nós existem duas energias. Dentro do homem existem duas energias e dentro da mulher existem duas energias. E aqui eu estou falando de homens nascidos biologicamente homens, independente da opção sexual deles ou da forma como eles se identificam. E mulheres nascidas mulheres, da mesma forma, independente da opção sexual, da forma como elas se identificam. Estes seres carregam dentro de si, nós seres humanos, energia masculina e energia feminina, e elas estão sempre oscilando dentro de nós. Naturalmente, um homem ele fica mais na energia masculina do que na energia feminina. Naturalmente, uma mulher fica mais na energia feminina do que na energia masculina. E o porquê que isso acontece quando é saudável? Porque é o natural. Agora, quando uma mulher precisa oscilar muito ou passar muito tempo na energia masculina do que na energia feminina, ela chega em casa e parece um troglodita com os filhos, né? Ela não conseguiu voltar para o normal dela ainda e até ela baixar o sangue, baixar a adrenalina de um dia ruim, ela já é mais grosseira. A mesma coisa que um homem que passa muito tempo na energia feminina é uma pessoa que disputa menos o espaço, ela é mais complacente, ela é mais
evitando briga, ela está mais no autopreservação do que no conquistar território. Então, configurarem energias por muito tempo na energia que não é condizente com o seu ser biológico pode trazer problemas de convívio, de desenvolvimento, de existencial, tudo, circunstancial, pode trazer diversos tipos de problemas. Então, vale a pena ficar de olho nisso. Um adulto saudável, ele utiliza a energia necessária para o momento que está pedindo. Então, beleza, minha mulher saiu para trabalhar, eu preciso fazer comida para o meu filho, eu elevo a minha energia feminina, vou lá, faço um alimento gostoso para o meu filho, sento, como com ele, brinco ali, nutro tanto o corpo quanto a alma, faço aquele papel ali. A minha mulher chegou para, peraí, proteger, prover, cuidar e defender e conquistar território, ir para cima, 2 pés no peito, 5 tapas na cara. Aí beleza, eu tô na minha energia de novo. Minha mulher tinha saído para trabalhar, chegou em casa, toma um banho, opa, peraí, tô em casa, agora é prover, proteger, é cuidar, é manter a ordem, é carinho, é amor, é afeto. Entende? Então você vai usar a energia que o momento pede. Isso é um adulto saudável, ok? Mas como que eu quebro o padrão de comunicação do meu marido, já que você deu toda essa explicação científica pra gente, como que eu quebro o padrão de comunicação do meu marido? É simples, você tem que fazer algo que ele não está esperando, tá? Vou dar uns exemplos bestas aqui. Você tem que chamar a atenção dele para você falar o que ele quer. Então vamos usar o exemplo da torneira que a mulher foi lá na sala reclamando um monte. E o cara estava no celular. Ela chega lá na sala e aí ela pode usar, igual eu falei, a maioria das mulheres vai chegar reclamando. Pô, faz 6 meses que eu mandei você mexendo naquela torneira. O cara já está com ruído mental ali, já ignorou. As mais inteligentes, o que ela vai fazer? A mais inteligente, ela vai usar o que o marido gosta. Então vamos supor que seja um prato preferido, uma bebida preferida. Tipo assim, amor, tô indo no mercado. Se a hora que eu chegar e a torneira estiver consertada, você vai tomar uma cerveja geladinha. O que você acha? Pode deixar que eu trago. Qual você prefere? Você vai trazer mesmo? Oh, já tô saindo. Mas eu só vou passar no caixa se você mandar a foto da torneira consertada. Pronto. Se você não sair da frente, ele te atropela. Entendeu? Isso é uma quebra de padrão. Você barganhou. Você fez ele desejar o resultado tanto quanto você. Não importa que o prêmio vai ser uma cervejinha ou um prato predileto, uma lasanha, sei lá de que jeito, se for o caso dele gostar, ou até mesmo uma brincadeira sexual. Você chega lá, para na frente dele, dá aquela sentada invertida nele, chega no ouvido dele assim, amor, se você consertar aquela torneira hoje, eu vou fazer com você. Se você não tomar cuidado, ele derruba você e sai correndo. Isso é uma quebra de padrão. É simples. A mulher aparecer sem roupa na frente do cara, quando ele está focado em outra coisa. Não tem nada que quebre mais um padrão do que isso. Um corpo nu de uma mulher. O cara pode ter tido no que for, se apareceu ali, ele olhou para você, acabou. Ele já se desconectou automaticamente do que ele estava fazendo. Que isso? Quer? Resolve ali o problema daquela cortina que eu te falei. Acabou. Vai lá na hora, pega a furadeira, fura, põe a cortina. Tá tudo lindo. Entende? Vocês têm que utilizar esse tipo de doma com o marido de vocês. Se ele tiver configurado na energia masculina, marido não gosta de cumprir ordem, ainda mais de mulher. E não tem nada a ver com o machismo, tem a ver com a energia dentro dele.
Se você chegar lá e der o que a energia masculina busca, acabou. Ele vai levantar a casa do chão para fazer o que você quer. Com um braço só. Ele vai dar o resultado. Basta você pedir da maneira correta. Entendeu? E por que eu estou trazendo todas essas informações para vocês? Eu estou trazendo todas essas informações para vocês porque eu vejo muita gente, eu acho que meu casamento acabou. Aí eu começo a perguntar, você faz isso? Não. Você faz aquilo? Não. Isso daqui? Não. Como é que você quer que seu casamento esteja vivo? Está respirando por aparelhos. Vocês precisam entrar em ação. Mas para entrar em ação, vocês precisam entender que vocês não podem querer ser para o marido de vocês aquela mulher que você era quando você tinha 20 anos e vocês se casaram. Não adianta você querer ser aquele garotão insaciável que você era quando você tinha 20, 25 anos de idade. E se você tem isso e não está conseguindo ser aquele cara insaciável, brother, tem alguma coisa errada com você, vamos procurar ajuda. Ok? Se você sentir que está precisando de ajuda, manda uma mensagem no direct do Instagram, é particular, na hora eu vou entrar em contato com você e a gente vai te ajudar, a gente vai te encaminhar da melhor maneira possível. Só não tenta enfrentar sozinho, porque se você conseguisse resultado fazendo sozinho, já tinha o resultado. Eu tenho uma máxima que eu costumo utilizar nos meus treinamentos presenciais e online, é que tudo que eu ainda não tenho é pelo que eu ainda não sei. Porque se eu já soubesse, eu já teria. Ok? Então, assim, se vocês já tentaram restaurar o casamento de vocês, já tentaram fazer 1000 coisas e não conseguiram sozinhos, é hora de procurar ajuda de quem sabe o que vocês precisam fazer. Não precisa ser comigo. Se você quiser fazer com outra pessoa, tudo bem, mas essa pessoa que você tem que procurar tem que ter referência, tem que ser uma pessoa que saiba o que ela vai fazer, senão ela vai piorar a sua relação. E você encontrando aí na sua cidade ou no seu estado, se não quiserem fazer online, uma pessoa para fazer isso, essa pessoa ela vai investigar a vida de vocês, onde está o erro, onde está o problema, tirar isso do caminho de vocês para empurrar vocês para a vida de novo. Alessandro, eu acho que meu marido não gosta mais de mim, ele falou isso para você? E se ele falou, foi na hora da raiva? Ou é uma coisa que é todos os dias? Será que ele não se afastou de você de tanto você querer ensinar ele a viver, de tanto você querer fazer papel de comandante na relação? Vocês têm que estar atentos para isso. Porque inconscientemente, muitas vezes, a gente adota essa postura. Mesmo eu, com tantos cursos que já fiz, com tanto conhecimento que já busquei, tanto dinheiro que já gastei com conhecimento, às vezes eu me pego nesse papel. Estou falando lá para minha mulher começa a rir, o que foi? Eu falei, você está começando a querer me ensinar. Pô, desculpa, perdão. A gente quer incentivar e acaba querendo ensinar. Não, é incentivar. Vai, corre, vai em busca. Agora, dar um conselho é diferente de coordenar a situação, ok? Então fiquem atentos para isso. Se vocês tiverem alguma dúvida, se vocês gostaram, manda esse vídeo aqui do YouTube para alguns amigos, joguem nos grupos, me ajudem a divulgar, porque isso é uma informação que pode salvar muitos casamentos. Muitas pessoas enfrentam esse tipo de coisa todos os dias e não sabem como sair disso. Vem fazer parte dessa corrente do bem comigo. Jogue isso em todos os grupos que vocês conhecem e vamos ajudar essas pessoas. É de graça e eu estou aqui para ajudar vocês. Muito obrigado por tudo e até a próxima.